Propriedade da frequência da onda. Renato, como é que é esse negócio aqui de frequência da onda? Deixa eu explicar para você, olha. Primeira coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: uma onda não tem como ela nascer do nada. Toda onda é proveniente de uma fonte, Renato. Toda onda é proveniente de uma fonte, né? Olha, tem escapatória? Não, tem não. Toda onda provém de uma fonte. E qual é a ideia dessa onda? A onda, Moi, ela tenta repetir a oscilação da fonte. Ela é uma imitação da vibração da fonte. Por exemplo, digamos que você tem aqui uma corda, certo? O camarada tem aqui uma corda. Pegou aqui essa corda com a mão dele e aí vai vibrar aqui a corda. Nesse caso aqui, professor, quem é a fonte? É a minha mão, ó. Ah, tá, a sua mão é a fonte. E aí o senhor escolhe, né, Renato? A frequência com que a sua mão vai vibrar? Eu posso colocar para vibrar com 1 Hz, ó. Ah, tá, uma oscilação completa por segundo. Meu amigo, se a minha mão produz uma vibração com 1 Hz, né, a corda vai imitar essa vibração e, inevitavelmente, esse efeito vai se propagando para lá. Vai se propagando para lá, quer dizer o quê? Os pontos da corda vão começar a imitar o quê? O movimento da fonte. A fonte é a minha mão e esse efeito vai se propagando para lá, mas claro que vai tendo um atraso, né? Porque o efeito começa aqui e vai se propagando, né? Ah, então se eu olhar para os pontos da corda, professor, eles estão imitando o movimento da minha mão? Só que atrasado, né? Porque a onda demora um tempo para chegar ali, né? Ah, tá. Então significa o quê? Se eu estou vibrando com 1 Hz, vai aparecer aqui uma onda com a frequência de 1 Hz, que ela vai se propagando, mas todo mundo aqui, ó, vai vibrar com 1 Hz. Ah, legal, professor. Então pronto, digamos que eu produzi uma onda e essa onda tem frequência de 1 Hz, né? A frequência da onda é a mesma da fonte, e aí vai. E aí, professor? E aí essa onda foi embora. Eu estou com 1 Hz, ela vai com 1 Hz. E aí a onda vai se propagando. Ei, vamos supor que essa onda de 1 Hz, ó, já tá lá na frente, ó. Essa é aquela de 1 Hz, né? E agora eu mudei de ideia. Como assim? Agora eu vou fazer uma frequência maior. Tipo o quê? 3 Hz. E professor, se eu fizer 3 Hz agora, o que vai acontecer? Se eu fizer agora 3 Hz, o que vai acontecer é que essa onda vai passar a imitar essa fonte. Portanto, agora ela vai oscilar com a frequência de 3 Hz. Mas tu se lembra que tinha uma de 1 Hz que nasceu, que na verdade ela já está lá na frente, quando agora eu comecei a fazer essa nova de 3 Hz. Ei, quando a frequência passou de 1 Hz para 3 Hz, aquela onda que eu produzi faz tempo que já está lá longe, a frequência dela tem como mudar? O que tu acha? Fiz uma onda, a onda foi-se embora. Tchau, já está lá na esquina, agora eu estou fazendo 3 Hz aqui. Se eu faço 3 Hz aqui, a onda que já foi embora, tem como mudar a frequência dela? Não, né? Ou seja, se a onda saiu daqui, nada mais vai mudar a frequência dela. Ei, mas o senhor falou que a frequência da onda muda se mudar a frequência da fonte. Então já vou explicar. A frequência da onda que vai mudar é da onda que está nascendo agora. A próxima onda que vai nascer agora já vai nascer atualizada com a nova frequência. Professor, se a frequência agora for de 3 Hz, o que acontece? Se a frequência agora for de 3 Hz, a onda que vai nascer fresquinha, a nova onda já vai sair com 3 Hz, ó. Massa, né? Olha, e aquela que faz meia hora que o senhor fez aqui, que já tá lá na esquina, aquela não tem mais jeito não. Uma vez que a onda saiu da fonte e ela começou a se propagar, entenda, nada mais muda a frequência da onda que já saiu da fonte. Mas se o senhor dobrar a frequência da fonte, não vai dobrar a frequência da onda não? Das próximas. As próximas que nascerem já nascem com a frequência atualizada. Mas aquela que já tinha saído, aquela continuou com aquela frequência para sempre. Mesmo, professor? Ela pode mudar, ela pode até mudar de meio, ela pode o que ela quiser. Se ela saiu com 1 Hz, ela vem com 1 Hz, já saiu da fonte, 1 Hz. 1 Hz, não muda mais nada não, muda V, muda o lambda, mas a frequência não muda não? Não. Depois que a onda sai da fonte, nada mais muda a frequência dela. A frequência dela é aquela, né, ela estava imitando a oscilação da fonte, por isso ela tem a mesma frequência da fonte, depois que ela vai embora, nada muda mais. Professor,
Me diga uma coisa, porque o senhor sabe, né, professor, que quando a onda, por exemplo, encontra um meio, né, uma fronteira, ela pode uma parte refletir, né, outra parte refratar. Entenda, nenhum fenômeno desse vai mudar mais a frequência da onda. Uma vez que ela já saiu da fonte com 1 Hz, quando ela chegar aqui, a parcela refletida vai ter 1 Hz, a parcela refratada vai ter 1 Hz. Um abraço. Essa onda vai ter 1 Hz até quando? Ela vai ter 1 Hz até que um dia ela vai ser totalmente absorvida, vai perder energia, vai zerar, vai morrer e vai pro inferno. Pronto, aí pronto. Mas enquanto ela estiver respirando, a frequência dela é 1 Hz até ela morrer. Não tem mais nada que mude, nada. É, professor, é igual impressão digital, não muda. Nasceu com essa, vai com ela até o final dos tempos. Um abraço para ela. Professor, mesmo que ela vá perdendo energia, professor, olha aí, a amplitude está diminuindo, não vai afetar a frequência, não? Não, é legal, né? A frequência, depois que ela sai da fonte, não muda mais? Não muda. Ah, tá. Então, Renato Brito, se o senhor pegar a frequência da fonte, que era 1 Hz, e agora o senhor fizer uma frequência bem grande, 3 Hz, as próximas ondas já vão nascer com a nova frequência. Legal, né? É. Mas e aquela que o senhor fez faz tempo? Ah, não, aquela que eu fiz não muda mais não. Aquela que já tinha saído não muda mais não. Ótimo, então pronto. Moral da história. A frequência da onda, quem escolhe é a fonte. A onda é uma imitação, professor, da vibração da fonte, então ela sempre imita com a frequência, né? Ela sempre oscila com a frequência da fonte. E aí, a frequência da onda só muda se mudar a frequência da fonte. E mais, a que já saiu não muda mais não. As próximas só vão sair, né, se você mudar a frequência da fonte. Não tem outra maneira, não? Não tem nada que faça a frequência da onda mudar, a não ser mudar a frequência da fonte. E aí eu repeti novamente esse fato, que a velocidade e a frequência de uma onda, né? Isso aqui é mais para as ondas mecânicas. Elas são independentes. Professor, é isso que eu não estou entendendo. O senhor já falou isso 3 vezes, 10 vezes. Isso aqui deve ter alguma importância, né? Tem. Deixa eu explicar para você por que o Renato Brito insiste tanto em dizer que a velocidade e a frequência das ondas mecânicas são independentes. Por que o senhor fica dizendo isso? Vou explicar para ti, olha. Vou apagar bem aqui assim. Antes de eu apagar, será que alguém quer perguntar alguma coisa? Ih, tá... Ei, professor, beleza, cara. Mas e esse negócio que o senhor já falou várias vezes? Que a velocidade e a frequência das ondas são independentes. Pois é, vamos conversar sobre isso, né? Vamos, professor. Pronto, olha. Tu percebeu que quando eu fiz essa figura, né, eu tive o trabalho de fazer o desenho do lambda mudando aqui, né? Ah, eu vi que o senhor fez o desenho do... Por exemplo, no caso da luz, né, do som, por exemplo, quando ele foi do ar para a água e depois ele passou da água para o ar. Pronto. O Renato teve o trabalho de fazer esse desenho aqui. Vamos logo aproveitar só para ver esse negócio aqui. Pronto. Por exemplo, quando o som, que é essa onda azul, passou do ar para a água, olha só qual foi a lógica que a gente usou. Renato, quando ele passou do ar para a água, quando o som mudou de meio, tem como mudar a frequência da onda? Tem depois que ela já saiu da fonte? Tem? Tem não, depois que ela saiu da fonte, nada mais muda isso daqui, ó. Não muda, é constante, ó. Ela vai ficar com essa frequência até ela morrer, não muda mais. Professor, então quando o som passou do ar para a água, a velocidade dele aumentou ou diminuiu? A velocidade dele aumentou, Renato. A frequência é constante. Se a velocidade aumenta, o que acontece com esse lambda? Com certeza o quê? Aumenta. Por isso que o lambda aqui era bem pequenininho, ó. Ah, era só um lambidinho, só uma lambidinha, e aqui ficou uma lambidona aqui, ó. O lambda era bem pequenininho. Por que o lambda aumentou? O lambda aumentou porque a velocidade aumentou, né? Professor, quando ele chegou bem aqui, ele ficou bem pequenininho de novo. Por quê? Porque agora a velocidade diminuiu, né? A velocidade aumenta. Na refração é assim. Na refração, a frequência é constante. Então, na refração, na qual a frequência, portanto, é constante, a velocidade aumenta quando o lambda, né? O lambda aumenta quando a velocidade aumenta, o lambda diminui quando a velocidade diminui. Ah, tá. No caso da luz, então, foi o contrário. Renato, mas a luz aqui vai passar do ar para a água. Pronto, a luz ali vai passar do ar para a água. Quando a luz vai passar do ar para a água, professor, quem é que não muda? Porque a onda já saiu da fonte, não tem mais como mudar. Quem é que não muda? A frequência não muda.
A frequência não muda, pessoal, não é por um fato decorado, não. Eu vou escrever no meu cartaz, na refração a frequência não muda. Não. Ela não muda porque a coisa faz sentido. Uma vez que ela já foi parida, né? Já nasceu, como é que vai mudar a frequência de uma coisa que já saiu, né? Já saiu, não tem mais como controlar, ela já saiu, né? A frequência da onda não muda nem a pau. Depois que a onda saiu da fonte, um abraço, né? Professor, então quando a luz passou do ar para a água? Quando a luz passou do ar para a água, a velocidade dela foi o quê? No caso da luz? Diminuiu, professor. Se a velocidade da luz diminuiu, então o lambda vai diminuir, já que a frequência é constante. E aí foi isso que eu fiz, ó. Eu desenhei um lambda bem grandão, ó. Aí eu aqui desenhei um lambda bem espremidinho, ó. E aí depois um lambda bem grandão. Que massa! É por causa disso, né? Ah, tá. Mas, professor, o senhor disse que ia falar esse negócio de a velocidade e a frequência são independentes. Fale sobre isso. Pois pronto, deixa eu falar isso pra você. Olha, turma, normalmente, quando a pessoa, né, o estudante de física em geral, né, vocês não, porque vocês já estão numa situação bem avançada, né? Mas a grande maioria dos estudantes utiliza muito essa palavra, fórmula. E eles acreditam que realmente existe essa entidade chamada fórmula, né? E que ela faz alguma coisa por você na prova de física, né? Se você parar para pensar, eu acabei a apostila verde, né? Já tô na apostila azul e você não me ouve falar essa palavra, a fórmula. Ei, qual é a fórmula? Ah, vamos usar a fórmula. Na verdade eu falo muito, né? Eu faço um texto muito grande para você entender e a fórmula fica sempre em segundo plano. Mas tem o aluno que ele tem a impressão de que, mesmo que eu não saiba esse monte de física, mas mulher, se eu souber a fórmula e se eu souber matemática, eu vou saber substituir os números na fórmula e eu vou me salvar. Física é só saber a fórmula, professor. Mas só que não funciona assim, entende? Olha. Professor, deixa eu explicar para você algumas coisas sobre independentes e dependentes. Olha, na aula de matemática, eu sei que você não gosta muito de funções. Professor, função não, pelo amor de Deus. É bem rapidinho, olha. Tá bom, olá, hein? Por exemplo, na aula de matemática, o professor vira para você e diz assim, ó. Uma função do primeiro grau, pessoal. E aí, pronto. Quando você escreve uma função na aula de matemática, a função tem o que a gente chama de variável dependente e variável independente. Como é que é isso? É assim, ó. Por exemplo, nesse caso, super famoso, essa é a variável dependente, ó. A variável dependente, Renato Brito, ela sempre fica no primeiro membro? Normalmente ela está no primeiro membro. Essa é a variável dependente. Por quê? Porque ela depende do valor do x. Tu escolhe o x, tu escolhe o valor do x e só depois é que tu vai achar o y. O y depende do x. O x depende de quem? O x não depende de ninguém. O x tu escolhe ao bel prazer. Essa é o que? É a variável independente. O que quer dizer? Ela não depende de ninguém, mas tu escolhe o valor dela, da tua cabeça. E aí depois que tu escolhe o valor do x, tu faz aquela conta e aí tu vai achar o y. Quer dizer, professor, que no segundo membro sempre fica quem? As variáveis independentes. No caso aí o x, né? Olha, E a função pode ter mais de uma variável independente? Pode, eu poderia dizer que o y era ax mais bz mais c. Ei, professor, menos, hein? Pois é, mas vamos supor que fosse. E aí, pronto, eu poderia dizer que, pessoal, vocês nem sabem, x e z são variáveis independentes. O que quer dizer? Se você aumentar o x, não afeta o z. Se você aumentar o z, o x não muda, são coisas independentes. Quando você escolhe o x e escolhe o z, só depois eu vou achar o valor do y. Y depende de x e z. E x e z são independentes uma da outra? Isso. Mas o que isso tem a ver com a aula de física? O que isso tem a ver com a aula de física? Por exemplo, olha, na aula de física, né, normalmente se faz assim também. Por exemplo, tem uma expressãozinha muito antiga que diz que a quantidade de movimento de um carro, né, de um móvel, é a massa vezes a velocidade. Bom, aqui, como eu estou tratando de grandezas muito fáceis, massa e velocidade, né, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Renato Brito, me diz aqui, olha, do jeito que essa expressão está, ela já está realmente escrita nesse padrão. Massa e velocidade são, de fato, independentes uma da outra. Tu concorda que a massa
de um corpo é independente da velocidade dele e vice-versa? Ei, professor, mas meu professor falou que... Bom, entenda, não venha me falar sobre teoria da relatividade, certo? Meu professor falou que se tiver muito rápido, a massa... Mas ali é teoria da relatividade. Nós estamos dando aula de física clássica, né? Ah, tá. No domínio da física clássica, né, professor? Não viaje, não. É só coisa facinha, monga, nona série. Isso, né? Pessoal, a massa de um corpo e a velocidade dele, né? O normal é que sejam o quê? Independentes. Como assim independentes? Ora, Renato, se um carro tiver a 10 km por hora e agora ele tiver com 20, se a velocidade dele dobra, o que vai acontecer com a massa? Que eu saiba, nada, né? Nada? Claro, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Ah, tá. Se a velocidade do carro dobra, triplica, o que vai acontecer com a massa dele? Que eu saiba, ele vai pesar o mesmo tanto. É mesmo? É. Renato, e se eu mudar a massa do carro, o que acontece com a velocidade? Não tem nada a ver, são coisas independentes. Massa e velocidade são coisas independentes. Se a massa triplica, não acontece nada com a velocidade. Se a velocidade quadruplica, não tem nada a ver, não afeta a massa, porque elas são independentes. Isso é uma coisa intuitiva, entendeu? Ah, tá, essas são as variáveis independentes. Bem que o senhor falou, né? Que as independentes ficam no segundo membro. É, e aqui tá tudo escrito certo, ó. Tá tudo escrito naquele padrão da matemática, ó. Variável, né? Variáveis independentes. M e V. Independentes. Ah, tá. E do lado de cá? Ah, não. Do lado de cá ficou a variável dependente. A quantidade de movimento, cara, é ela que depende da massa e depende da velocidade, ó. Ah, e a quantidade de movimento depende da massa, sim. Depende da velocidade, sim. E a massa depende do quê? A massa depende só do tanto de massa que o corpo tem. Aí não depende de outra coisa, não. Não, a massa é a massa, a quantidade de matéria que ele tem, né? E a velocidade depende de quem? Ah, depende do, né? Ah, tá, são independentes. Então, só para ficar bem claro, né? Só para ficar bem claro, agora que você está entendendo o espírito da coisa, eu posso dizer assim, ó. Pessoal, se um carro estiver andando ali pela avenida e se por algum motivo a massa dele dobrar... a massa dobrou, professor, isso. O que vai acontecer com a velocidade dele? Nada, né? Ah, tá. Se a massa dobra, não acontece nada com a velocidade dele. E a quantidade de movimento, então, dele, o que vai acontecer? Dobra. Ah, ei, professor, escreve aí, que você falou muito rápido, não entendi, não entendeu, não? Ó, deixa eu dizer aqui, ó. Renato, cara, repete aí, vou repetir aqui, tá? Sim, professor, como é que é? Pronto. Renato Brito me disse o seguinte, se a massa do carro dobra, o que acontece com a velocidade dele? Nada. Por quê? Porque são coisas independentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se a massa dobra, não acontece nada com a velocidade e, consequentemente, a quantidade de movimento o quê? Dobra. E a quantidade de movimento depende da massa, né? Mas ela tem nada a ver com a massa, não tem nada a ver com a velocidade, né? Pronto, eu poderia dizer uma coisa diferente? Renato, tu nem sabe, cara. Se o carro estiver andando, professor, e a velocidade dele triplicar, se a velocidade dele triplicar, o que vai acontecer com a massa dele? Nada, porque elas são independentes. Massa e velocidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aí é tipo assim, a velocidade e a cor do carro. Se ele for bem rápido, ele muda de cor. Claro, independente. Agora vocês riem, né? Porque é mais óbvio ainda, né? Mas já dá pra rir com massa e velocidade, né? E professor, se a velocidade triplica, o que vai acontecer com a massa dele? Nada, porque não tem nada a ver velocidade com massa. Então, se a velocidade triplica, não vai acontecer nada com a massa, né? Porque elas são independentes, né? E aí, o que vai acontecer com a quantidade de movimento dele? Triplica. Entendi, professor. Então, a quantidade de movimento é aquela coitada que se mudar qualquer letra dessas, ela muda. A quantidade de movimento, sim, depende da massa e depende da velocidade. Agora, a massa e a velocidade são coisas independentes uma da outra. Se qualquer uma das duas mudar, afeta a quantidade de movimento. Mas se uma mudar, afeta a outra? Não. E se a outra mudar, afeta uma? Não, elas são independentes. Tá bom, professor, mas não se irrite, pronto. Elas são independentes. Agora, tu se lembra que eu falei que tem aquele aluno que ele acha que pode transformar a aula de física numa aula de matemática?
E aí, como ele não entende muito bem, ele pode escrever as maiores asneiras da face da Terra, só que ele não vai entender. Por exemplo, uma pessoa que é muito craque nisso é a minha amiga Claudete. Oi, tudo bem, professor? Oi, pessoal. Eu tenho uma teoria revolucionária com esse negócio de quantidade e movimento. Claudete, fala aí pro pessoal. Pessoal, é o seguinte, olha, depois de muitos anos de pesquisa na Filadélfia, aquele filme, né? E então, eu pesquisando, descobri como é que os aviões voam. Eu tenho uma teoria que explica como os aviões conseguem decolar, como é que eles conseguem levantar voo, e eu, com a minha genialidade claudética, posso explicar facilmente a partir dessa expressão. Aprendam comigo, gênia. Diga, Claudete. Olha, pessoal, qualquer jumento percebe que a massa de um avião, de um carro, é a quantidade de movimento dele dividido pela velocidade. É óbvio, está escrito aqui. Qualquer cristão percebe. Então veja o que acontece. Quando o avião vai levantar voo, a princípio ele está muito lento. Mas o piloto liga o motor com toda a força e ele vai. E a velocidade dele vai aumentando durante esse processo. Facilmente você percebe que quanto maior é a velocidade do avião, menor é a massa dele. São inversamente proporcionais. Pessoal, não vou nem explicar porque é matemática básica. Quanto maior a velocidade, menos massa o avião vai ter. Por isso que ele tem que adquirir muita velocidade. Quanto mais velocidade, menos massa, vai velocidade, menos massa, até, pessoal, que chega uma hora que ele fica tão leve, que ele fica mais leve do que o ar, e aí o empuxo, não sei o que, e aí ele sobe. Pronto, tá explicado por que os aviões voam. Porque quando a velocidade fica muito grande, ele fica tão leve que ele decola. Obrigado. Valeu, pessoal. Pronto. Se eu tivesse numa sala de alunos muito bobos, vocês iam fazer assim no final. Muito bem. É uma arrombada, professor. Se garante, essa menina. Se garante mesmo, né? É foda mesmo, né? Né? Mas é muito óbvio que massa e velocidade são independentes, né? É uma coisa muito, muito intuitiva. E na verdade você faz rir, porque não tem absolutamente nenhuma lógica em ir cada vez mais rápido e ficar cada vez mais leve. Professor, aqui a pessoa percebe que, né? Ó, isso. O problema acontece quando você não coloca a variável dependente no primeiro membro e as independentes no segundo. Aqui foi feita uma mistura. Quando faz essa mistura, né? Isso que ela falou não faz sentido porque ela estava supondo que a quantidade de movimento seria constante. Se a quantidade de movimento fosse constante, realmente o que ela falou ia acontecer. Mas a quantidade de movimento não vai ser constante, né, professor? Isso. O problema é quando você não escreve nesse padrão. Como é que é o padrão? No primeiro membro, as variáveis dependentes. E no segundo membro, as independentes. Se eu não escolher assim, vai dar merda. Por exemplo, professor, na aula de ondas, olha como é que a expressão fica escrita na aula de ondas, olha. Na aula de ondas, né, Renato Brito acabou de dizer para você, olha, que V é igual a lambda vezes F. O que é que vai dizer o aluno inocente? Não sabe de nada. O que ele vai dizer? Olha, essa expressão, ela está escrita fora desse padrão. É mesmo? Ela está escrita no padrão errado. Por quê? Porque tu acha que lambda e frequência são independentes? São não. Quem são independentes, ó, é V e F, ó. V e F é uma que não depende da outra. Elas tinham que estar no segundo membro. Mas a pessoa escreveu assim. Quando a pessoa escreve assim, ela vai cair na pegadinha. A pegadinha é universal. Todo mundo que você conhece que não foi bem avisado vai dizer assim: obviamente que numa onda a velocidade é diretamente proporcional à frequência. Claro, se a frequência dobra, lógico que a velocidade dobra. Não vou nem explicar, porque é óbvio, né? São diretamente proporcionais. Se a frequência duplica, o que vai acontecer com a velocidade? Duplica. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Olha, é como se fosse y é igual, a pessoa ainda insiste, 3x. Pronto. Se o x duplica, obviamente que o y também.
Por isso que qualquer jumento percebe que a velocidade é diretamente proporcional à frequência. Mas está errado. Não tem nada a ver de velocidade ser diretamente à frequência, porque faz 2 horas que eu estou explicando que elas são independentes. Professor, pelo amor de Deus, me salve então, como é que seria? Vou explicar para você ver como não tem o menor sentido. Escreva da maneira correta. Como é que seria a maneira correta? No primeiro membro, a variável que depende das outras. No segundo membro, as independentes. Ó. Quando uma muda, não afeta a outra. Quando a outra muda, não afeta a uma. Você teria que ter escrito assim, ó. Se você escrever assim, você não vai errar jamais. Pensando dessa maneira, que é a maneira correta, vai ficar igual a essa. Ó. Ah, tá. No primeiro membro, a variável dependente. Ela depende das outras. Lambda é que depende de V e F. E V depende de F, F depende de V? Não, são independentes. Até porque você já sabe o seguinte, a velocidade de uma onda, quem é que escolhe a velocidade da onda? Depende do quê? A velocidade da onda, Renato Brito? Só depende do meio. E essa velocidade só muda se mudar de meio. Não tem outra possibilidade? Não tem. A velocidade da onda é definida pelo meio. A frequência da onda é escolhida por quem? Pela fonte. Caracas, então! Então são coisas absolutamente independentes. Ah, tá. Lambda depende do V e do F, mas o V não depende do F e o F não depende do V. Agora você vai poder dizer a coisa certa. Pessoal, me diga uma coisa. Se a velocidade, vamos supor, a onda vai passar de um meio para outro meio. Se na mudança de meio a velocidade da onda dobra. Ei, professor, se a velocidade dela dobra, o que vai acontecer com a frequência? Nada, porque são coisas independentes. Aí se a velocidade da onda dobrou, é porque ela mudou de meio. O que vai acontecer com a frequência? A frequência não vai mudar, porque não mudou a fonte. Ah, tá. Então, se a velocidade da onda dobra, não acontece nada com a frequência e, naturalmente, o que vai acontecer com o lambda? Se V dobra, o que acontece com o lambda? Já que a frequência é constante, se o V dobra, o lambda dobra. Ah, professor, se o V dobra, não acontece nada com a frequência e o lambda que dobra. Saquei. Mas claro que poderia ser diferente, né? Renato, vamos fazer mais negócio de mudou de meio, não? Vamos dizer que tinha uma onda que saía com 1 Hz. Aí o senhor agora aumentou a frequência e a próxima vai sair com 3. Pronto, agora a frequência triplicou, hein? Massa, ó. E pessoal, se a frequência da onda triplicou, o que vai acontecer com a velocidade dela? Não. Pessoal, se a frequência dela triplica, o que vai acontecer com a velocidade? Não. Nada, porque ela não mudou de meio. Ah, a velocidade não vai mudar. Não mudou de meio. Se a velocidade, como é que é? Se a frequência triplica, não vai acontecer nada com a velocidade, porque elas são independentes, né? Então, se a frequência fica 3 vezes maior, o lambda vai ficar 3 vezes menor e não vai mudar o V. Professor, eu já estou entendendo. Então, em toda questão de ondas é assim, ó. Ou muda o lambda porque mudou o V e a frequência fica constante, ou muda o lambda porque mudou o F e a velocidade fica constante, né? Claro que vai aparecer um chato que vai dizer assim, pessoal de mal, eu vou fazer uma questão que muda os 3. Só se for só para frescar, porque normalmente é isso que eu falei. Só muda 2 de cada vez, nunca muda as 3. Ó. Ah, tá. Se você entender desse jeito que eu te falei, você nunca mais vai dizer aquela asneira universal. Qual é? Que a velocidade da onda é diretamente proporcional à frequência. V igual a lambda vezes F. Não diga aquilo não. Que é diretamente proporcional, não, porque V e F são independentes, professor. Então, ou muda o lambda e o V, ok. Ou muda o lambda e o F. Ah, tá. Porque V e F são independentes. Que tal? Bom momento para você perguntar, Moi. Isso que eu falei agora é de uma gravidade enorme, né? 30 metros por segundo ao quadrado. Uma gravidade terrível, né?